Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir para as notícias, tem notícias do Danilo Barcelos, que botou o Vasco na justiça de novo. Tem notícia também do meio campo do Vasco, jogadores que podem ir embora. Tem notícia sobre a renovação do Jordi, boa notícia. Antes de partir para elas, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Daí também curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido para mais vascaínos. Compartilhar nos grupos de WhatsApp, a gente agradece. Valeu, galera! E rapidinho, para não esquecer, galera, dia 30, a outra quinta-feira, dia 30 de julho, às 20 horas, uma live, uma entrevista exclusiva aqui no nosso canal com o candidato Fred Lopes, dia 30 de julho, às 20 horas aqui no nosso canal. Não perde não, galera. E manda as perguntas aí pra gente ir anotando para poder fazer uma pergunta ou outra que a galera quer fazer ao candidato à presidência do Vasco. Galera, e a primeira notícia é sobre a possível saída de alguns jogadores do meio-campo do Vasco. Essa situação toda que está acontecendo aí. O Raul provavelmente já está quase certo com o Bragantino. Ele aceitou a proposta do Bragantino. O Vasco deve receber algum valor, deve receber algum jogador também, deve pegar algum jogador do Bragantino nessa transação. Mas o certo, para 99% certo, é que o Raul vai para o Bragantino. Tem também a situação do Juninho, que está treinando separado do elenco, né? O Vasco afastou temporariamente até que se resolva a situação do contrato, da renovação de contrato. O jogador está pedindo muito alto, está mudando de empresário, pediu luva muito alta para fechar o contrato, então está treinando em separado. A gente espera muito que ele aceite, que ele coloque a cabeça no lugar e aceite o contrato que o Vasco está propondo e que ele jogue pelo Vasco ainda por alguns anos. Mas a gente não sabe se ele vai aceitar, se o staff dele vai aceitar, o novo empresário, né? Então, por enquanto, ele está treinando em separado e pode também sair do Vasco. E tem a situação do Guarim, que ainda não voltou. O canal Atenção Vascaínos deu essa notícia, que ele já pediu para as pessoas próximas a ele para regularizarem a situação para que ele possa logo voltar ao Brasil. Regularizar a papelada para que ele possa voltar logo ao Brasil. E por enquanto, o Vasco provavelmente vai estar sem esses 3 jogadores. Pode ser o mais próximo, é até uma situação irônica, o mais próximo de voltar ao Vasco, de estar no elenco, é o Guarim, que há poucos dias atrás, 2 semanas mais ou menos, uma semana atrás, era o que estava mais longe, mais distante de estar no Vasco, de jogar pelo Vasco. Mas, no pior das hipóteses, o Vasco pode perder esses 3 jogadores. E aí, como ficaria o meio-campo do Vasco? É um problema para o Ramon, é o primeiro grande problema no time, né? Dentro do time ali para o Ramon administrar. Tem outros jogadores, tem o Andrei que está jogando muito na minha opinião, tem também o Benítez, é um bom jogador, tem o Bruno Gomes que está prestes a renovar com o Vasco, tem o Felipe Bastos que nesses 2 últimos jogos treinos jogou bem, mas os titulares, todos esses 3 que a gente está falando aqui, que eu estou falando, o Raul, o Guarim e o Juninho foram titulares em algum momento do Vasco, né? Então é um problema para o Ramon. Eu acho que o Vasco vai ter que ir no mercado tentar contratar um jogador. Foi se falado no Uruguai, o Guzmán. Se o Guarim voltar, já ameniza bastante esse problema, na minha opinião. A gente espera muito que o Juninho também resolva a situação dele. Vamos ver como o Ramon se comporta, como ele vai montar o time. Daqui a pouco o Campeonato Brasileiro vai começar. Deixa a sua opinião aí, galera. O que vocês acham disso? Galera, e uma notícia aí do News Colina. É sobre o Jordi. Afirma que o Jordi vai renovar o contrato dele até o final de 2023. O vínculo que ele tem atual com o Vasco vai até 2021, mais ou menos meio de 2021, ali junho, julho. E ele vai renovar, a notícia é de que ele vai renovar até o final de 2023. Na minha opinião, uma ótima notícia. Ano passado o Jordi agarrou muito no CSA. O Fernando Miguel, na minha opinião, é um bom goleiro. E pode disputar, o Jordi pode disputar a posição com ele ou ser um ótimo reserva. Não sabemos até quando vai a carreira do Fernando Miguel, já está começando a pegar uma idade, mas eu acho que o Vasco fica, se o Jordi renovar, quase certo que ele vai renovar, o Vasco fica com 2 ótimos goleiros, na minha opinião. Uma notícia boa, deixa a sua opinião aí, galera, o que vocês acham disso. E a outra notícia, galera, do Sport News Mundo. Eles tiveram acesso a mais um processo do Danilo Barcelos contra o Vasco. O Danilo Barcelos já tinha entrado cobrando mais de R$200 mil e agora mais um processo
cobrando mais de R$500 mil. Os dois processos juntos dão uma base de mais ou menos quase R$750 mil. Danilo Barcelos cobrando esse valor do Vasco na justiça. Na minha opinião, um erro grave da diretoria, um erro atrás do outro. Na época o Valentim era o técnico, não sei se foi o Valentim que pediu esse jogador, pode ter sido um técnico dos piores que eu já vi no Vasco. Danilo Barcelos, um dos laterais piores que eu já vi no Vasco também, um jogador que vem de um time de fora para disputar posição com um garoto da base, impedindo o garoto da base de crescer. O Alexandre Melo já poderia estar no time profissional desde o ano passado, do ano retrasado, talvez, e ele disputando, o Danilo Barcelos disputando posição com o Henrique, que talvez seja um jogador até melhor do que o Danilo Barcelos, e aí vem o Danilo Barcelos de fora, disputa posição com o Henrique, atuações muito ruins no Vasco, torcida pegava muito no pé dele com razão, porque os jogos dele eram muito ruins pelo Vasco, e agora bota o Vasco na justiça e tira mais dinheiro do Vasco por incompetência da diretoria e de quem contratou, de quem pediu o jogador. A incompetência da diretoria de contratar um técnico ruim, horrível, um dos piores que eu já vi no Vasco, na minha opinião, e incompetência maior ainda de aceitar esse técnico pedir jogador desse nível para disputar a posição com o garoto da base e ainda levar dinheiro do Vasco, colocando na justiça com um salário alto, talvez até mais alto do que um moleque que subiria da base profissional. Muito ruim essa diretoria, é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí, galera, o que vocês acham disso. É isso, galera, essas foram as notícias. Não esquece de, se puder, curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, compartilhar também nos grupos de WhatsApp, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. Não esquece, dia 30 tem a entrevista com o Fred Lopes, às 20 horas aqui no nosso canal, entrevista exclusiva. Não perca, vai ser muito boa, vamos fazer muita pergunta sobre o futuro do Vasco, o que ele acha do futuro do Vasco se ele for eleito. E queria mandar um abraço, galera, para o Flávio Nunes de Teresina, lá no Piauí, e também para o Márcio Nogueira de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Valeu, galera, continua comentando nossos vídeos aí. Um abraço, um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.